O nosso tema de hoje é séries, né, de TV. É um tema muito amplo que traz a gente aqui, que motiva a gente falar de séries na ABC. A lei da TV paga de 2011, que determinou que a cada 6 canais estrangeiros, os pacotes de TV disponibilizem um canal brasileiro que exiba, em horário nobre, 3 horas e meia semanais de conteúdo nacional qualificado. Essa exigência promoveu uma verdadeira corrida dos canais brasileiros e produtoras de filmes para preencher esse espaço. O mercado nacional caminha hoje na mesma direção do que já acontece em alguns anos em outros mercados, onde canais como a HBO, a ACM entraram de cabeça no ramo de séries. Segundo a Ancine, que é a nossa Agência Nacional de Cinema, que regula o mercado de cinema e audiovisual no Brasil, um dos principais objetivos da lei é aumentar a produção, a circulação de conteúdo audiovisual brasileiro, diversificado e de qualidade, gerando emprego, renda, royalties, mais profissionalismo e o fortalecimento da cultura nacional. Então, a ABC hoje traz aqui alguns profissionais que estão atuando no mercado de séries diretamente, que vão passar um pouco da sua experiência, levantar algumas questões e apontar caminhos para a gente no futuro aqui do mercado brasileiro. Então, a gente tem o Raimundo Barros, que é diretor de engenharia da Rede Globo, Cássio Amarante, diretor de fotografia, diretor de arte, nosso colega, o Zé Bob José Eliezer, diretor de fotografia, e o Fábio Goldfab, também colega, diretor de arte. A gente queria dar primeiro a palavra ao Raimundo, que vai mostrar, tem uma apresentação sobre as mudanças que a Rede Globo vem fazendo, técnicas, para se adaptar a esse mercado, às novas exigências que as séries vêm pedindo atualmente. Olá, boa tarde. Queria agradecer a ABC pelo convite. Eu sou engenheiro no meio de tantos artistas, então vou tentar procurar ser o mais sintético possível e evitar qualquer tecnicismo desnecessário. Mas, na verdade, o que eu pretendo compartilhar com vocês aqui é o imenso desafio que a gente tem hoje na TV Globo, que completaremos no ano que vem 50 anos, dos quais 47 calcados no vídeo, na produção de vídeo, e nesses últimos 3 anos no imenso desafio de operar na convergência da indústria do cinema e da TV, nos seus processos de produção. E aí eu vou compartilhar com vocês o que estamos fazendo em termos de captação, processos de pós-produção. Todo mundo tem ouvido falar de 4K, o que estamos fazendo em 4K, o que o 4K representa hoje para a TV Globo e que oportunidades ele também oferece para os novos meios de distribuição que acontecerão nesses próximos anos. Nossa agendinha aqui é um pouco de compartilhar com vocês essa sofisticação que a gente tem nos processos de captação, a digitalização do set, um pouco de fotografia em estúdio. O estúdio é o imenso desafio da gente, porque, grosso modo, um produto de dramaturgia da Globo ele tem entre 50% e 70% dos seus conteúdos captados em estúdio. E, portanto, o estúdio é onde a gente ganha produtividade, né? Então, migrar do modelo vídeo para um modelo de cinematografia digital em estúdio tem desafios de tecnologia, desafios de processo. Falar muito rapidamente de pós-produção. Falar muito rapidamente de pós-produção e, por último,
um pouquinho de 4K, como é que o 4K está começando a ser adotado aqui na Globo, né? A gente está falando hoje de dois mundos que, ao longo de sua história, andaram por caminhos paralelos, né? Em TV, sempre operamos todos os nossos produtos, as nossas novelas históricas, né, em cima de processos de vídeo, né? E o cinema tinha o caminho tradicional em película. O que está acontecendo hoje? Esse universo ele convergiu, né? E as ferramentas no cinema e na TV, né, nas séries de TV, elas são basicamente as mesmas. O imenso desafio que a gente tem é o da produtividade. Eu não sei se vocês sabem, mas na TV Globo nós produzimos cerca de 2.500 horas de conteúdo na área de entretenimento todo ano, né? E isso tem o volume de produção e a velocidade de produção exige que a gente construa processos de trabalho que sejam diferenciados. E é um pouco disso que a gente vai falar aqui, né? Se a gente olhar um set típico de TV, né, que é esse que está aqui do lado esquerdo da tela, a nossa câmera era uma câmera conectada, né, tinha um cabo nela. O Zé Bob ainda está trabalhando numa série lá com a gente, operando no modelo tradicional, né, e ele reclama muito dessa falta de liberdade que você tem com a captação, com a câmera conectada. Tem uma função da operação de vídeo, né, um mundo que está desaparecendo, né, com as novas câmeras com captação Super 35, com uma latitude muito próxima da que se tinha, do que se tem em câmeras de película, e todo o processo de intermediação digital que a gente passa a ter hoje utilizando essas novas câmeras. Então, do lado direito ali da tela é a transformação do nosso set, né? As câmeras hoje estão soltas, né? Você tem um Fox Assist, você tem uma ampla escolha de ótica, de parâmetros de configuração da câmera para atender aquela história específica, né? Você tem que estar absolutamente aderente à história. E nós temos depois o desafio de sair do set com 2, 3 horas de material captado e pós-produzir isso, muitas vezes colocando esse conteúdo no ar no mesmo dia, né? Na semana passada nós tivemos o encerramento de uma novela, Além do Horizonte, a gente gravou cenas de manhã, né, e colocamos no ar no último capítulo à noite. Então tem esse desafio da velocidade que é talvez um dos nosso principal diferencial. Antigamente, em TV, né, e eu estou há muitos anos nessa indústria, a preocupação da gente era a câmera. A câmera era a grande escolha tecnológica, levávamos ali anos testando, avaliando. Era um investimento com o qual você meio que casava, né? Porque você comprava uma câmera e ela tinha que ser amortizada e utilizada nos vários produtos por 7, 8 anos, né? Hoje, e ela representava 70% do custo de um kit de captação em externa. Hoje, essa realidade mudou, e se a gente olhar aqui nesse videozinho que a gente fez, a câmera ela está se tornando praticamente uma commodity, né? As câmeras você tem diversos fabricantes. Hoje, quem foi ao NAB este ano, que é a maior feira de tecnologia audiovisual do mundo, empresas como a Aja, Blackmagic, empresas que nunca se aventuraram no universo de sensores de captação, oferecendo câmeras com custo muito acessível. Então, tem um volume, muitos fabricantes entregando produtos de qualidade com uma faixa de preço muito ampla também. E o que faz hoje um kit ser diferente é o volume de acessórios que você coloca no entorno dessa câmera, né? Então, eu fiz aqui uma animaçãozinha que mostra que hoje a gente vai para o set em cada câmera com 9 lentes, às vezes 10 lentes, né? Antigamente a gente ia com
uma, duas lentes, né? O conjunto de acessórios em filtros que a gente passa a utilizar também é substancialmente maior do que o que a gente sempre usava. E o outro tema fundamental é a ergonomia, né? Nossa primeira, em TV, na mídia vídeo, né, que são as câmeras com sensores 2/3, que a gente ainda usa para alguns dos nossos produtos de variedade, não mais em dramaturgia. A câmera é uma câmera muito leve, é uma câmera com 7, 8 quilos, com lente, enfim, era muito fácil de você operar. Quando a gente entra no mundo da cinematografia digital, com câmeras com sensor 35, Super 35, nossas primeiras câmeras, que era a F35 da Sony, que a gente utiliza desde 2008, 2009, ela chegava a 21 quilos, né? Então, botar uma cangalha e usar essa câmera no ombro era o operador de câmera, né, o nosso cameraman, ele tinha que ter muita força. E a evolução dessas câmeras ao longo desses anos é muito acelerada, né? Então, hoje, essa é a gama de câmeras que a Globo utiliza. Agora vocês viram ali fora a Mira, uma nova câmera da Panasonic, e muitas outras virão, né? Esse desenvolvimento tecnológico que segue o desenvolvimento de chipsets com 8K, com 4K e 8K, com certeza teremos câmeras cada vez melhores, câmeras com um range dinâmico muito grande, com gamu de cores super amplo, com resolução espacial e temporal, quer dizer, frame rate da ordem de 240 frames por segundo. Serão câmeras com custo muito acessível. Então, a câmera, ela realmente caminha para se tornar uma commodity. O outro ponto importante para a gente, eu falei para vocês em estúdio, né? Como eu disse, em alguns dos nossos produtos, novela, séries menos, mas em novela, 70% de todo o conteúdo a gente produz em estúdio. Então, é onde a gente grava ali 40 cenas num dia, né? Típico de gravação de uma novela num estúdio. E essas câmeras, até Geração Brasil, né, até Além do Horizonte, que foi a última novela, sempre foram câmeras de sensor 2/3. Então, câmeras de vídeo, processos de produção de vídeo. E a gente está começando agora, em Meu Pedacinho de Chão e em Geração Brasil, a implantar em estúdio câmeras com sensores Super 35, mas que são câmeras que permitem você ter 4 câmeras no set, mesa de corte, quer dizer, um processo típico de produção de vídeo, né? O que dá a gente muita velocidade. E aí, de novo, 2 grandes fabricantes no mundo, a Ikegami, em parceria com a Arri e a Sony, lançam câmeras, que são as versões das suas câmeras de cinematografia digital, adaptadas para a operação em estúdio, ou seja, as câmeras têm saída de vídeo, controle, e você coloca num switcher e produz aquilo como se fosse um programa ao vivo, né? E é como a gente faz grande parte hoje da produção de novela em estúdio. A questão dessas câmeras, elas foram bem resolvidas do ponto de vista da eletrônica, mas na ótica a gente tem um desafio imenso, porque hoje nós nos resolvemos em estúdio com lentes 2/3, as famosas 22/7, e migrando para um ambiente Super 35, nós deveríamos ter uma lente deste tipo, que era uma 19-400. Essa lente não existe. Essa lente ela é hoje uma impossibilidade física. E aí a gente traz para o estúdio o desafio de ter um set de 2 lentes para cada câmera, troca de lente, mas são lentes novas, lentes que trazem toda a automação que a gente sempre teve com as lentes de TV. São lentes com servo automático, então a troca delas não tem os motor drives, está tudo embutido na lente, é muito rápido trocar a lente. E a partir de produtos como esse, que são muito recentes, é que a produção de dramaturgia para televisão, séries ou novelas, elas conseguirão
ter a velocidade que elas tinham quando operávamos em vídeo, agora no ambiente de cinematografia digital, operando com câmeras com sensor de 35 milímetros. O ponto de atenção é como é que você consegue captar, né, utilizando essas câmeras que gravam em cartão, memórias digitais, né, como é que você pós-produz esses conteúdos na velocidade que a gente precisa, que é gravar numa semana, né, e botar no ar na outra, ou gravar num dia, colocar no ar no outro dia. Como é que você faz a pós-produção num ambiente como esse? Aqui a plataforma tecnológica, acho que ela não é necessária, mas eu acho que tem um videozinho aqui que exemplifica o modelo antigo, como é que a gente fazia em vídeo, e como é que a gente faz hoje nesse novo modelo de cinematografia digital. Tem áudio, tá? Então, enfim, toda a captação era sempre... Pode deixar baixinho que eu vou falar em cima aqui. É só uma trilha. Toda a captação era em fitas, essas fitas são levadas ao centro de pós-produção, é um mundo de fitas. Essas fitas são ingestadas nas nossas ilhas de pós-produção, são ilhas da Media Composer, da Avid. A gente chega a ter 4 editores operando simultaneamente num produto, todos eles neste ambiente de fitas. Ao término desse processo de edição, nós geramos um EDL, né, uma lista de edição, e mandamos também um AF, que é um EDL de áudio, né. Aí vamos para uma ilha online, onde a gente ingesta de novo das fitas em alta resolução para fazer o conforme final. Daí a gente gera 4 cópias também em fita, e essas fitas são levadas para processos simultâneos de sonorização, de computação gráfica e de color grading. Todo esse processo é feito em paralelo, mas usando o ambiente de tapes, né? Computação gráfica, na sonorização também, né? Edição de áudio, efeitos de áudio e a sonorização e mixagem final. Depois a gente traz isso tudo de volta para uma ilha online e gera um produto final que é levado para a exibição. Ele é avaliado e vai para a exibição. Esse foi o processo tradicional que a Globo operou durante 40 anos. Né? Agora, nós implantamos esse novo modelo, é um workflow sem fitas, baseado naquelas câmeras. Das câmeras nós já ingestamos nas ilhas de pós-produção através de uma central de ingeste. Nós temos cerca de, grosso modo, a gente tem aí umas 150 horas de conteúdo diversos por dia, que são ingestados de dramaturgia nesses sistemas. Tem um grande servidor, todos os processos eles acontecem simultaneamente, de maneira colaborativa, e a edição final, né, o conforme final, ele é feito também dentro do ambiente do servidor. E esses conteúdos são transferidos por file transfer para o centro exibidor. A gente tem conseguido ganhos de produtividade da ordem de 20%, operando nesse modelo que eu estou aqui apresentando a vocês. O último tema aqui que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês é o 4K. Né? O 4K, como vocês sabem, é um novo padrão. Né? O cinema vem adotando isso em alguns filmes. Né? O Oblivion foi uma captação em 4K. Muitos outros estão sendo captados e pós-produzidos em 4K. É uma resolução que ela é 4 vezes maior do que o HD. Né? E no 4K, a Globo está montando uma sala de pós-produção em 4K, tem um grande storage, 300 terabytes para armazenar, porque são 4 vezes mais dados. Né? Para 1 hora de vídeo, você tem 4 vezes mais dados para serem trabalhados. Então, uma nova sala de color grade e uma área de efeitos visuais. A gente tem uma série que está em desenvolvimento e que será captada e pós-produzida em 4K no segundo semestre. A gente faremos algumas experiências e tem para gerar
um grande aprendizado para as nossas equipes, né, para arte, fotografia, cenografia, figurino, maquiagem. Tem um impacto imenso quando você amplia a resolução dessa forma. Ela não só é resolução espacial, né, mais linhas, mais pixels, mas também maior profundidade de bit, quer dizer, cada pixel tem uma qualidade muito maior, o espaço de cor é ampliado enormemente. Né? Mas, enquanto isso não chega, a gente já tem várias utilizações de 4K, principalmente para o que a gente chama de backlots virtuais, que são aqueles plates de chroma key que a gente usa em muitos dos nossos produtos. A gente começou a usar isso ainda no tempo do SD, e aí usávamos plates 4K para gerar uma composição, né, em chroma, em Standard Definition. Quando migramos para HD, a dificuldade de operar com plates HD e captação em HD limitava muito o uso disso. E agora a gente passa a usar o plate em 4K com captação em HD. É mais fácil mostrar um exemplo para vocês entenderem o que é isso. Vou rodar aqui um videozinho. O backlot 4K, na verdade, são 6 câmeras 4K que fazem a captação de um grande plate de vídeo. Vocês vão ver aqui. Ó. Ele tem 4.096 por 2.060 e a gente combina esses 6 plates numa única imagem que ela tem 10K por 4K. Né? E, a partir daí, você faz as composições em computação gráfica. Né? Vou apresentar aqui a vocês um exemplo deste plate, né? Todo aberto, 100%, e à medida que você vai dando o zoom, veja que o plate HD ele vai desaparecendo e o plate 4K ele tem um volume imenso de conteúdo para você fazer pan, tilt e zoom. Acho que aqui fica mais fácil ver nesse outro aqui de Amor à Vida, que aí todo mundo vai reconhecer o que eu estou falando. Aqui na novela Amor à Vida, a gente tinha um hospital na Avenida Paulista, mas a verdade é que aquele hospital, na verdade, estava em Curicica, no Rio de Janeiro. Né? É uma cidade cenográfica, e o que vocês estão vendo ali é a Avenida Paulista, que a gente captou em 4K, utilizando aquela técnica que eu apresentei antes. Né? Então está aí o casal protagonista na Avenida Paulista de Curicica. Então está aí o plate 4K, a montagem desse plate num plano de croma. Então, hoje, o uso do 4K ele é extremamente importante para a computação gráfica e para efeitos visuais. Né? Mas ele chegará para a produção de conteúdo tradicional. Né? E aí traz muitas implicações em arte, em fotografia, em cenário, maquiagem, figurino, cabelo, né? É isso, gente. Acho que é só um panorama do cenário tecnológico hoje, né, dos principais desafios tecnológicos que a gente tem numa rede de televisão que produz esse volume de conteúdo e que tem que utilizar, né, lançar mão da cinematografia digital. Obrigado, Raimundo. Queria passar a palavra agora para o Cássio Amarante. Eu não entendi a pergunta. Bom, eu acho que isso tudo que o Raimundo explicou aqui, que é bem o universo que acho que eles vivem o tempo todo na Rede Globo, que a gente pode tratar como um grande estúdio, quer dizer, que produz uma quantidade imensa de material, de dramaturgia e de todo tipo de programa, né, numa escala industrial e num volume muito grande. Assim. Eu acho bacana a gente escutar um pouco sobre esse universo, porque nós todos temos uma formação do ponto de vista da feitura da arte ou da feitura da fotografia dentro dos filmes, dentro do cinema, numa tradição muito mais artesanal do que realmente com características industriais, que a princípio parece que o cinema tem, mas que no fundo
a gente vive muito mais uma vida de circo do que de Volkswagen. E eu acho que esse crescimento do universo das séries, nos quais se faz necessário o rigor e a linguagem do cinema, porque isso é uma tendência mundial, porque pelo nosso lado, há uma necessidade crescente da televisão desse tipo de produto que tem um tratamento e que é construído dentro do formato do cinema, né? Entender como é que as coisas funcionam dentro da televisão talvez seja importante para a gente, porque é para esse caminho que a gente está convergindo, quer dizer, tentar ocupar o espaço que se abriu agora com as leis ou com a naturalidade que parece que no mundo todo as séries as séries para televisão têm sido publicadas, né? O tempo todo tem coisas interessantes, e deixou de ser aquela série boba só de comédia. Tem 200 séries de comédia, mas tem outras 200 séries de policiais, outras de investigação, outras médicas. E por cima dessa camada apareceu um outro tipo de série ainda mais sofisticada, como Mad Men ou como Boardwalk Empire, que tratam de outras épocas e com construções de arte e fotografia que não deixam a desejar a nenhuma produção de cinema. Inclusive os atores, né, estão migrando, os atores de cinema, com o peso do nome deles, para dentro dessas séries que agora parece que tem que são transmídia, né? Então eu fico um pouco sempre alheio a essas discussões todas, porque no fundo a gente sempre trabalhou com a arte ou com a fotografia para ser exibido na tela desse tamanho, né? Então a preocupação com o detalhe e com a sofisticação que o Raimundo se referiu sempre foi muito natural pelo nosso lado. E eu passei muitos anos atendendo a televisão aqui em São Paulo, e realmente o pulo que está acontecendo do ponto de vista da tecnologia me lembrou muito a década de 70, quando apareceram as rádios FMs. Eu acho que vocês, claro, a maioria é estudante e não tinha nem nascido, mas era tudo rádio AM, de repente, cara, começaram a transmitir música em estéreo, hi-fi. Você podia aumentar quanto fosse, gravava. Pô, agora eu posso gravar. Como assim? Eu pego uma fita cassete, coloco lá, gravava a música e ficava melhor do que do disco, às vezes. Então, isso, aparentemente, aconteceu com a televisão, com o HD, com os novos monitores, né? Hoje, qualquer padaria que você entra, não é aqui não, né? No mundo inteiro aí, para todo lugar do Brasil, tem uma TV de tela plana funcionando, em geral ligada no gatonete, e você assiste, né, com um sinal maravilhoso ali. Acabou aquele. Eu sou do tempo da espinha de peixe, botar o bombrilzão em cima da televisão, da antena, ficava ali, aí chegava na praia, alguém tinha que ficar virando a antena para tentar assistir, ou a Bandeirantes ou a Globo. Virou para um lado, pegava a Bandeirantes. Aí sobe porque vai ter o jogo, aí virava para o outro lado. E isso agora tem um cineminha na minha casa, né? Tem a minha tela lá de 50 polegadas, com o som ligado junto. Botou o DVD ali com uma ligação bacana, ou ligou no HD da NET, do Sky, você vai ver cinema, né, em casa. Então, essa convergência, que para mim tem sido só mais um exercício do que eu já vinha fazendo, tem sido botado à prova, porque há urgências, como o Raimundo falou, dentro desse novo paradigma de produção, que são um pouco contrários ao rigor que a gente precisa para gerar produtos de cinema. E isso faz diferença no produto final. Quer dizer, gosta de dizer o Fernando Meirelles que o filme passou a ser o conto e a série passou a ser o romance. Que o conto é aquele que você pega, digere ele de uma vez e incorpora, e o romance é aquele que você, ao longo das semanas e dos dias, vai passando pelos capítulos, vai se acostumando com os personagens, com os ambientes ou com aqueles universos, e você tem esse tempo de decantação. Para mim, do ponto de vista da arte, tem sempre sido assim. Aquilo que eu fazia, às vezes, era usado no filme de uma maneira
muito rápida, às vezes meia diária, o esforço de meses de preparação, em meia diária você filmava e acabava. Na série, às vezes, isso resulta num aproveitamento muito melhor na construção do personagem, na construção do figurino, na preparação de uma locação, na construção de um estúdio que você pode ficar lá. Eu vou gastar bastante nesse cenário, mas vou ficar lá 3 semanas. Então, essa conta acaba funcionando para a gente, assim, valorizando o nosso trabalho. Mas, ao mesmo tempo, tem uma pressão e fatias de produção muito diferentes para séries diferentes, né? A Globo produz com um padrão de dinheiro, o HBO outro, a GNT outro, a Fox, a Multishow, e por aí vai, né? Até chegar, ou em paralelo, ou outras televisões como a Record, que produz séries bíblicas e tal, correndo atrás, dentro da linguagem deles lá. Mas há muitas fatias, não dá para tratar como cinema. O cinema entra muito num balaio só, né? A televisão num balaio só. E a TV aberta para a TV fechada faz muita diferença. As fatias, os níveis de orçamento diferenciam-se muito e implicam em que se escreva para aquilo, né? A gente já tinha problemas para escrever filmes, agora para séries facilitou. Tem que escrever 4 vezes mais, então 4 vezes mais problemas, né? É outra coisa que os projetos também são o que está escrito, né? A gente sempre recebe um filme, lê ele, e aquilo ali é como se fosse a planta baixa, né? Com as elevações de uma obra que a gente tem que construir, né? Às vezes as séries, aquele conjunto de plantas, né? De todos os roteiros, de todos os episódios também, só quem viu Breaking Bad entende um pouco do que eu estou falando, né? Tem várias curvas ali, várias passagens. Então, isso você fica ansioso por encontrar novamente, né? Projetos com essa astúcia, né? Em que você possa construí-los já, né? Preparando uma coisa que vai acontecer na frente da outra. Mas isso tem que estar lá no papel, tem que estar escrito. Senão vira um negócio mecânico, folhetinesco, né? Para a gente não confundir as coisas. Acho que, né, novela é novela, filme é filme. O que tem aí no meio do caminho? Tem um espectro larguíssimo que a gente vai ter que aprender a entender e aprender também a como a gente vai construir esses novos grupos profissionais que fazem isso, né? Como é que eles operam nesses filmes compridos, né? A gente vai pagar como filmes compridos, vai trabalhar como filmes compridos ou não? Vamos trabalhar com baixo orçamento e equipes pequenas? Eu passei por muita coisa, mas eu ainda não tenho muita certeza do que fico loucamente esperando por um filme que eu tenha controle sobre o que acontece e que vai ser daí para frente, né? Mas eu insisto em dizer que, do ponto de vista da arte e a fotografia, eu estou trabalhando agora com o Marcelo Trota, que é o Tintim, que é um fotógrafo mais ou menos da minha idade, portanto velho. A gente continua filmando, a gente está filmando um longa-metragem agora, e tinha acabado de fazer uma série no ano passado, e deve fazer outra em seguida. Puxa, eu não consigo entender a diferença mesmo, assim, é muito próximo, a gente faz exatamente a mesma coisa. É quase como se a gente tocasse a mesma coisa e deixou de ser exibido só no teatro, está sendo exibido também no rádio. Eu sinto um pouco assim. Então, eu acho que o rigor do cinema, que era obrigado por causa daquela porcaria do negativo, que, na verdade, para vocês que são jovens, dava muito trabalho, era horrível aquilo. Os fotógrafos vão me odiar, mas dava um monte de defeito, terrível, riscava janela, o banho era ruim, você não sabia o que ia sair de lá de dentro, o monitor não funcionava. Melhorou demais isso mesmo. Mas continua, aquilo nos obrigava, a incerteza, a insegurança, a preparar com muito rigor tudo antes. Não dava para gastar de novo o negativo era de prata, custava uma fortuna. Quando a câmera rodasse, se você abrisse a boca, em geral você era dispensado, só contratava gente surda-muda para trabalhar no cinema. Porque era realmente o dinheiro do filme ia todo ali. E o rigor que isso se obrigava, né, num foco, num movimento de câmera, numa marcação de uma
figuração, às vezes era exatamente o que fazia diferença de uma música para outra, né? O rigor do João Gilberto talvez seja a essência do que ele faz, né? Não é que ele tem mais ritmo que o outro, não, ele tem um rigor na exibição da arte dele que faz dele o artista que ele é, né? Então, talvez tenha algo subjetivo dentro dessa história do fazer o cinema que seja importante de ser lembrado, né? Esse rigor que, de algum jeito, se perdeu, porque essa facilitação também deu margem a um afrouxamento da tensão que existia em torno do momento de rodar, né? E que realmente a gente... Uma coisa que eu venho sentindo, eu estou no meio de um processo de série, né? Minha segunda grande série aí para a HBO também, ambas as séries, né? Uma inclusive que eu fiz com o Zé Bob, que foi o FDP, séries de 13 episódios, muitas páginas, né? O FDP com 30 páginas por episódio, né? Então de 30 minutos, e agora o Homem da Sua Vida passando de 40. E aí o desafio, eu que me formei fazendo longa-metragem, publicidade, TV, para quem não sabe, eu trabalhei muito tempo com o Cássio, aqui ao lado. E eu com o Zé Bob. Perceber que antes a gente se programava, a hora que a gente ia fazer um projeto, vamos falar só de ficção, né, que a gente começava a se programar para entrar num projeto de 3, 4 meses, um roteiro de 90, 80, 100 páginas, a gente começava a se programar para aquela guerra, porque sempre é uma guerra, né? A gente sempre quer tirar mais do que a gente tem, né? Então não existe o bom orçamento, né? Eu nunca, por exemplo, não falo nem só pelos meus, quando trabalhava com o Cássio mesmo, falar que vai ter um projeto que tem o bom orçamento, né? Que a gente começa tranquilo, fala, puxa, agora sim acabaram os seus problemas, né? Esse é um mito que não existe. Talvez com os gringos, né? A gente não sabe. Mas o que eu percebi que aconteceu agora, isso aconteceu lá atrás e acontece agora de novo, é que a gente começa um projeto, como diretor de arte, a gente entra antes praticamente de todo mundo, né? A gente começa uma preparação aí com produção executiva, começando a entender com assistência de direção, pensamento de filmagem. É esse aspecto de que a gente passa a responder não por 100 páginas, mas por 500 e poucas, né? É como dizer que se antigamente a gente pintasse um muro ou uma tela, né, de 2 por 3 metros e vinha a produção e te dava, olha, você vai ter a sua equipe, o seu material, te dava o kit, o rolo, o pincel, a lata de tinta. Agora eles te chegam mais ou menos com a mesma lata de tinta, o mesmo rolo, o mesmo pincel, mas é um muro de 30 metros. Né? Algo mudou aí, algo cresceu. Né? E eu falo, pelo menos no aspecto de tamanhos de projeto que eu venho trabalhando. Né? Então, essa comparação, e tem a ver um pouco com o que o Cássio estava falando, que é o custo-minuto aí, né? Quanto custa o minuto de uma série, quanto custa o minuto de um longa-metragem, né? E esse range também muda, né? Do baixo orçamento ou para o que seria um grande orçamento aqui. Então, o que eu percebi, e, por exemplo, nesse processo que eu estou passando, a gente daqui a 2 semanas começa a filmar e segue filmando 80 dias, aí, quase 80 dias até agosto, é que a nossa responsabilidade aumentou muito perante o grupo, porque a gente hospeda uma equipe inteira ao longo desse processo. Né? O diretor vai ter que filmar 9, 10 páginas por dia, que não é pouca coisa, né? E muitas vezes com semanas de cada dia você está num lugar. Né? Então, a gente vai entregar um espaço cênico, né? O que está na frente da câmera, mas o que está ali atrás da câmera, que também tem que ser confortável. Quer dizer, a gente tem que pensar numa equipe inteira ao longo desses 4 meses. E isso, paralelamente ao aspecto artístico, que é o que dá sentido para aquilo que está escrito lá, a gente acreditar no que está, né, na nossa troca com o diretor, na imagem que a gente está construindo aí. Então, o que eu fico sentindo com a questão da série é que o diretor de arte faz muito mais o papel do, né, o desenho de produção, a macroescala, as estratégias, né? O valor vai sair de um pensamento que é muito macro, né? Muito mais do que simplesmente você vai lá e resolve um set, você vai filmar num restaurante, resolve um restaurante, que são exercícios que a gente se habituou a fazer, né, no nosso cinema aqui. Observar, o produtor de locação vai lá na locação, fotografa o restaurante, ele pode ser mais isso, ele pode ser mais aquilo, mas agora a estratégia mudou, é como é que a gente filma em tantos restaurantes quando a gente sabe que não vai ter dinheiro para entrar em nenhum. Né? A estratégia de série mudou completamente, né? A gente que está acostumado a fazer publicidade, o produtor de locação chega com meia dúzia de restaurantes, ele sabe quanto ele vai botar na mão dos caras, as estratégias. Agora, para a série, é uma estratégia completamente diferente. E, nesse sentido,
quem eu acho que seria um profissional que ganharia força no departamento seria um produtor de locação, por exemplo, que é o que mais tem que estar perto da gente nesse momento para viabilizar, porque a gente, muito mais, por exemplo, nesse processo que eu estou, que não tem estúdio, que a gente vai se instalar em uma série de locações, essa figura fica muito mais chave, né? Agora, a gente está falando de um mercado que teve um incremento aí de produção de 5 anos para cá, sem precisar, que se antes a gente já não era efetivamente uma indústria, né? Eu digo uma indústria assim, quando a gente está acostumado aqui, quem já está no mercado sabe do que eu estou falando. Então, tem chuva, chama o Martão. Tem tiro, chama o fulano. É uma indústria de um profissional, de alguns poucos profissionais, às vezes, respondendo por tarefas mais específicas. E eu cito, no caso, produção de locação, porque a gente fala de um mercado, e se eu perguntar aqui na mesa, se alguém falar, me cita 5 produtores de locação de ficção em São Paulo, para o teu produtor executivo consultar. Tem certos profissionais que praticamente inexistem, né? Como a gente está sentindo agora, quer dizer, tem um incremento, eu acredito nessa figura chave que é o nosso trabalho, no sentido de estruturar mesmo, que é assim, tornar viável o diretor filmar 9 páginas, não é só aquela imagem está bonita, é saber que ele vai ter, se a gente vai filmar com 2 câmeras, quer dizer, tem uma série de coisas que a gente tem que responder que obviamente não aparecem lá, né? Agora, nesse sentido de já não sermos uma indústria, né, no sentido da fartura de certos profissionais, a gente está vivendo uma aceleração que, enfim, eu dividindo uma sensação do que é o nosso momento, né, que muito rapidamente os profissionais agora também já estão entrando no mercado pela própria demanda do mercado. Eu, por exemplo, eu fiz o FDP, acho que foi em 2011. Quando começaram a me convidar, me consultar para outras séries, tinha algumas que já falavam, puxa, mas já não pode ser você, já não cabe mais você, a gente já não pode te pagar. Como se rapidamente já precisasse ter gente ali atrás chegando também. Por quê? Porque o mercado precisa. Onde estão esses profissionais e com quem eles estão se formando? Alguns eu realmente não sei. Eu sei, a gente que teve escola, né, eu falo pelo Marcão, pelo Cássio que estão aqui, né, e por mim mesmo, né? Eu aprendi observando, assistindo, literalmente fazendo assistência, né? Assistindo, acho que é a melhor expressão para isso. E a gente está vivendo uma fase em que tem pessoas que tiveram essa oportunidade de assistir e assumiram, como algumas que simplesmente estão partindo porque o mercado está demandando isso. Quer dizer, tem espaço para todos, né? E tem a gente tendo que proteger também a imagem do que é o diretor de arte, né? Quer dizer, tem muitos profissionais trabalhando em projetos de orçamentos completamente diferentes também. E o desafio para a gente vai ser sempre o mesmo, é fazer o melhor, assim, é o famoso, ninguém quer saber como a salsicha é feita, né? Ninguém quer saber se choveu, né? Tem que estar crível, tem que estar de verdade, né? A gente vai ver o nosso nome lá, quer dizer, não tem como não querer honrar, né? Então esse rigor que o Cássio fala do longa, ele vai ficar na gente para sempre, porque a gente honra o nosso trabalho, né? Quer dizer, não tem como escapar, não quero saber se o episódio custa 1,5 milhão, 1 milhão ou 500. Uma vez que eu topei e está topado, que estratégias vão ser essas para viabilizar e ninguém pensar nesse assunto? O dinheiro é a hora que está assistindo, né? Desafios, né? Eu posso voltar a falar daqui a pouco também, né? Veja no batidão. Vou passar a palavra aí. Muito obrigado. Zé Bob, por favor. Bora lá. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Então, ouvindo tudo que foi dito até agora, como eu não preparei nada para falar, eu vou improvisar um pouquinho aqui. Alô, alô. Desligou. Alô, alô. Alô, alô. Tá saindo? Alô. Alô, alô, alô. Tá? Tá, ok. Vamos lá. Bom, então é isso. Tentando amarrar um pouco as coisas que foram ditas aqui, e dando um comentário pessoal, já que eu não preparei texto nenhum para falar hoje, não deu tempo. Assim, primeira questão. Bom, essa coisa de série em relação a longo... Série não tem fórmula, né? Tem série de todo tamanho, todo tipo, todo jeito, série com um cenário só e série com 80 cenários... Eu acho que a coisa do orçamento nas séries é uma questão de escala. Acho que série nenhuma, a não ser as
Big Top, acho que todas têm problema de orçamento. Quer dizer, mesmo as séries tipo Game of Thrones, eles devem ter algum probleminha. Não, se tivesse um pouco mais de dinheiro, mais 5 dias de filmagem aqui, ia ficar melhor. Isso é uma questão que não vai se resolver nunca. É uma questão de escala mesmo. Não tem, é um problema insolúvel o orçamento. Ele nunca é suficiente. O orçamento que significa o tempo de filmagem, o tempo que você tem de preparação para as coisas. Então, na verdade, entre longa e série, na verdade o trabalho é o mesmo. Você quer fazer a mesma coisa, com o mesmo capricho, com o mesmo cuidado. E você tem só que ser muito mais rápido e estar muito melhor preparado. Então, acho que a questão da preparação da série, o trabalho da fotografia junto com a arte, de combinar as coisas, de ter, né, coisas que facilitem as famosas entradas de luz, saídas de luz, como é que a gente vai resolver essa questão, como é que a gente não faz um cenário ficar exatamente o mesmo durante a série inteira. Se tem a casa de alguém, a casa não pode ter... Fica chato ter a mesma cara, então você tem que pensar em horas do dia, momentos dramáticos diferentes, para dar dar um pouco de tempero nessa coisa. E outra coisa que eu acho importante falar em relação à série, comparando com o cinema, é que o cinema você começa com um roteiro fechado, você lê e você sabe como começa, sabe como termina, e tudo que acontece no meio. E uma série, isso quase nunca é verdade, que a série, em geral, é uma tentativa. É feito um piloto, se ele é aprovado, ele começa a ser produzido, e se a série vai bem, ela vai ter uma segunda temporada, uma terceira, uma quarta e uma quinta. Então, você começa uma história sem saber como ela vai terminar, na verdade. E eu acho que o grande lance do trabalho em série é você não fechar, ter essas aberturas para você fazer que a série seja uma coisa viva e ela respire, ela consiga, né, se desenvolver como um organismo mesmo. Isso é uma coisa que eu reparei aqui na conversa. Outra coisa em relação à película que o Cássio citou, assim, eu discordo um pouco, porque eu sou da velhíssima guarda, né, e eu comecei fazendo cinema em película, e assim, as maiores séries, as séries mais fodonas assim, do broadcast, da HBO, são feitas em 35 ainda. O Mad Men é feito em 35, o Breaking Bad foi todo feito em 35 milímetros. Eles ainda usam, não é uma coisa morta, e nem... É que lá tem uma estrutura que permite isso. A fábrica lá é nacional, né? É mais barato, tá? Vai na esquina e compra lá, tal. Então tem um movimento de... Isso no Brasil é impensável. Quer dizer, produzir série em película no Brasil não... Isso acabou mesmo. E assim, o que substitui a película é muito bom. Melhorou muito e está cada vez melhor. Está até melhor que película para algumas aplicações, né? O 4K realmente acabou com a discussão. Mas eu acho que o que o profissional que está fazendo série tem que procurar é realmente, contra tudo e contra todos, tentar ter o mesmo perfeccionismo do cinema na série. É respeitar o trabalho, respeitar quem está assistindo o trabalho e não fazer uma coisa de carregação, de, não, vamos lá, é isso aí, né? Tem a chave luz-dia, a chave luz-noite, está tudo pronto. O ideal é que não seja assim. Às vezes tem que ser, por causa da premência do tempo, da urgência, da correria, da falta de prazo, que acontece bastante às vezes, né? Acontece alguma coisa, um imprevisto, uma chuva, um ator que fica doente, e você perde a sua frente e você está fazendo uma coisa que vai ao ar dali a 2 dias e tem que correr atrás, né? Não tem jeito. Mas é isso. E outra diferença grande é isso. Num filme de 2 horas, você tem 6 a 8 semanas de produção, de filmagem, né? E numa série, você tem que fazer 30 a 40 minutos por semana. A série, um episódio de uma série é feito numa semana, de 4 ou 5 dias de gravação, às vezes 6, e são 40 minutos em 4 dias. Então, são 10 minutos de tela por dia, é muita coisa. Então, você tem que ter uma equipe muito preparada, muito, digamos, afinada e muito sincronizada para fazer isso acontecer com qualidade. O que mais? E eu sugiro que a gente abra isso para perguntas e a plateia colabore para a gente conseguir falar mais um pouco. Isso aí. Obrigado, Zé Bob. Acho que a gente aceita a sua sugestão, né?
Pega a palavra. E acho que já de abrir já para perguntas. Alguém da mesa mais quer complementar alguma coisa? Raimundo, o Cássio, o Fabinho. Acho que tem uma... Vocês todos falando das limitações que a gente tem em qualquer um dos nossos projetos, né? Na verdade, que a gente vive em qualquer uma, quando você olha a grande indústria do cinema americano, o prime time da TV americana, o mercado a TV aqui no Brasil e essa indústria nascente, maravilhosa, das séries, né, da TV paga aqui no Brasil, a gente, independente de que escala você está, a gente trabalha sempre com restrições. A gente tem um triângulo com 3 restrições: custo, prazo e qualidade. Você escolhe 2, né? Escolha 2 deles, né, e você se resolve. Se você não tiver limitação de custo, você consegue fazer rápido com uma super qualidade, né? Se você tem limitação de tempo, né, você vai sacrificar custo ou qualidade, né? Se você tem limitação de qualidade, você vai fazer barato e rápido. Então, enfim, é escolher qual é a tua âncora, né? Qual é a âncora que você vai operar. Essa é a decisão mais sábia da pré-produção. Defina a tua âncora e a gente e os meios estão aí para resolver as outras 2. Zé, eu queria fazer uma pergunta, Zé, para você. Eu queria que você falasse um pouco sobre a diferença cultural na execução. Você que vem de cinema, eles que vêm de cinema, como é que enfrenta as séries trabalhando no esquema da TV? A cultura da equipe, procedimento, etc. Como é que isso bate? E se isso é um dos fatores que interferem no resultado final, se isso imprime. Como é que você tem enfrentado isso? Na verdade, assim, são universos... Assim, existem séries que são feitas com equipes 100% de cinema, né? A tua equipe que está lá, vamos fazer uma série, vamos. Você é contratado, chama uma equipe... Em geral, as equipes de série são equipes de cinema, das produções independentes, digamos assim. Dentro da Globo tem uma estrutura de empresa, tem equipes já formadas lá dentro, e o que você faz é tentar formar dentro daquela equipe gigantesca. Tem quantos funcionários tem lá? 50 mil funcionários da Globo, né? Uma coisa, 40 mil, 30 mil, 20 mil. Não sei, é um mundo aquilo, é gente à beça. Na área de produção de entretenimento, nós somos cerca de 3 mil. Claro que temos outros 3 mil que trafegam ali. Chegamos a ter 6 mil quando você considera extras, figurantes, prestadores de serviço. Mas são 3 mil funcionários da TV Globo em todas as áreas dedicados à produção de conteúdo. Ou seja, é uma equipe grande, né? 3 mil pessoas é bastante gente. Então, a questão é assim, é você formar uma equipe e é um outro ritmo de trabalho, é um ritmo industrial. É muito rápido, tudo é muito rápido e tudo acontece muito... É o famoso vai ser bom, não foi? Quer dizer, quando você viu, já foi, já acabou e... O que você tem que se preparar muito bem, chegar cedo, preparar a sua caminha bem preparada para jogar rápido. É um jogo de... Não é tênis, é squash, entendeu? É pá, e foi. É uma coisa assim. Agora, a diferença é essa. Eu acho que é esse triângulo que o Raimundo citou. Na verdade, né, uma coisa leva a outra. Eu acho que, culturalmente, como você perguntou, eu acho que você consegue resultados excelentes das duas maneiras. Você tem que saber navegar nesse mar revolto aí. É mais ou menos isso. Não sei se eu te respondi. Uhum. Reclamaram do dinheiro, né? Ou seja, das condições de dinheiro e tal, que é geral, né? Hoje você não consegue cobrar mais nada como cobrava em qualquer das áreas. Está todo mundo trabalhando mais e ganhando menos. Isso é sabido, não é uma peculiaridade nem da Globo, nem da SBT, nem de ninguém. É do país, né? É verdade que hoje a gente reclama do dinheiro, a gente reclama do prazo e a gente reclama da qualidade. Eu acho que talvez na Globo, esses 50 anos, né, que a empresa faz agora no próximo ano, desde o início focada em produção de conteúdo aqui no Brasil, essa eterna, esse desconforto permanente com qualquer uma dessas métricas, né?
Então, o que a gente está vivendo agora, e aí é um pouco dentro da sua pergunta, acho que, mais do que nunca tivemos assim, uma abertura tão grande para o mercado, né? A Globo já houve uma percepção de que nos fechávamos ali em si mesmo, dentro desse grupo de profissionais que cada vez mais nós estamos nos abrindo para o mercado. O Zé Bob é um exemplo de uma pessoa que atua fora, né, atua no cinema, na série, está lá com a gente fazendo o pé na cova. A gente tem vários profissionais em várias áreas que trazem uma experiência diferenciada, que assim, é um frescor, na verdade, que vem para dentro dos muros do Projac e que é uma troca, né? Ali, evidentemente, a gente está trocando, é uma troca permanente. E no processo de troca a gente tem conflitos, né? Então a gente tem aqui a pressão de produzir na velocidade que a gente tem que produzir, com a qualidade que a gente tem que produzir, no custo que a gente tem que produzir, e ideias criativas que perturbam esse equilíbrio precário, né, que a gente vive. Mas a gente aprende muito com isso, né? É um aprendizado permanente. Aí eu vou falar um pouco de uma experiência pessoal minha com o Valtinho Carvalho, que a gente fez agora Amores Roubados, né, com um modelo bem de cinema mesmo. A gente decidiu apostar isso, né? É uma empresa que aposta em modelos diferenciados, não é uma fábrica de linguiça. Cada produto tem um processo próprio. Em Amores Roubados foi isso, sobre todos os aspectos, né? E foi um aprendizado assim, fantástico, né? E eu acho que percebido por todo mundo, né? O resultado da série. Não, 2 câmeras. Foram com 2 câmeras, né? E foi um aprendizado de parte a parte ali. Eu sou baiano, ele paraibano. A gente teve embates assim nas salas de avaliação, olhando lá os conteúdos. Fantástico. Pena que ele não está aqui, porque aí a gente podia compartilhar mais essa experiência. Mas foi um espetáculo. Eu aprendi muito, né? Eu tenho 30 anos na indústria e eu aprendi enormemente nos 6 meses do ano passado com o Valtinho, né, e o Zé fazendo Amores Roubados. Isso que você está colocando introduz um outro assunto que pode ser interessante. Qual é a sobrevida disso? Ou seja, vamos supor, você tem um processo desse, ele pode morrer numa falta de audiência, por exemplo? Como é que se lida com tudo isso? Ou seja, se o projeto é maravilhoso sob o ponto de vista de aprendizado, resultado final, etc. Só que aí bateu e a audiência não foi boa. Isso pode ser revertido? Como é que vocês estão enxergando isso? Olha, a gente está vivendo um mercado que tem uma nova dinâmica, né? Não vamos aqui... a gente tem que considerar isso. Os resultados que a gente vem conquistando em alguns produtos continuam muito expressivos. E Amores Roubados foi um exemplo disso, um grande sucesso do início desse ano, né? A gente tem vários produtos que também alcançam os resultados que a gente espera. Outros aqui e acolá não vão bem, e a gente tem que ajustar, e é sempre uma busca, né? Não foi... Agora estamos lançando uma nova novela, né, em Geração Brasil, que as nossas apostas são altas. Ali, em processos de produção, tudo aquilo que eu mostrei aqui de tecnologia, que é o estado da arte, está lá, né? Mas está lá também modelos de criação, está lá também direção de arte, está lá uma linguagem visual. E não é a primeira vez que a gente enfrenta um mercado que muda. O mercado está sempre mudando, né? E nós vamos estar mudando junto com ele, né, garantindo que seremos sempre competitivos. Cássio. Na mesa da manhã, a gente acabou vindo à tona uma questão que tem tudo a ver com uma parte da tua fala, que é um rigor que a gente já teve nos processos, na concentração da realização, que tinha muito a ver com tudo aquilo que você falou da película. Né? E a minha preocupação hoje é como é que a gente resgata esse rigor dentro desse contexto que a gente está... Parece que é uma questão que, de alguma forma, você tem lidado, ou trabalhado, ou pensado. Então, estou querendo recolocar que foi uma questão que veio na mesa da manhã,
que diz respeito exatamente a essa questão, né? Quer dizer, essa concentração e esse rigor nos procedimentos que a gente já teve e que parece que, de alguma forma, diante dessas novas tecnologias, novos modos de produção, parece que a gente, de alguma forma, perde, né? E perde para a qualidade do trabalho, para a qualidade de vida do profissional que está no set. Então, é uma questão que é ampla, mas eu acho que seria interessante a gente refletir. Eu acho assim, enquanto todo mundo estava falando, eu estava pensando aqui. No fundo, tem um aspecto que a gente tem muita dificuldade de lidar com ele, que entender a linguagem que você está usando para contar qualquer história ou para narrar qualquer coisa, né? A discussão de o que é linguagem mesmo, né? De que maneira, o que significa isso? Quer dizer, a gente não explora isso de uma maneira um pouco mais filosófica, porque no fundo deveria ser isso, sob pena da cobra ficar mordendo o próprio rabo, né? A gente fazer sempre a mesma coisa, com os mesmos temas, alimentando um mesmo sistema que não se rompe por dentro de si mesmo, que seria de se esperar de uma expressão artística. Eu tenho sempre tentando lidar com as coisas e dizer para mim mesmo o que é a linguagem, né? O que é esse conjunto das escolhas que a gente faz para contar uma história, né? Para narrar alguma coisa imageticamente, né? Esse teatro consentido que pode ser perpetuado em qualquer sala do mundo, porque tem uma máquina lá que projeta aqui na boca do teatro, em vez dos atores estarem aqui, eles já estiveram em outro lugar, morreram e não existem mais, porém eles voltam a existir dentro desse teatro aqui, né? Essas escolhas que norteiam a linguagem, eu acho que elas sempre a gente tem uma dificuldade de discuti-las, porque a homogeneidade vem da escrita, vem da perpetuação da mesma história que a gente conta e reconta, né? Dentro das novelas ou dentro dos filmes de comédia, por exemplo, que agora eu estou, inclusive, fazendo mais um, né? Que procuram uma base racional para poder se manter dentro desses 3 paradigmas que o Raimundo citou, né? Preço, tempo e qualidade. E acho que desde a escrita e da abordagem, o maior perigo é a gente morder o próprio rabo sempre, né? E a possibilidade que o cinema traz é a de descoberta de uma nova maneira de contar alguma coisa, ou uma nova coisa a ser contada, sabe? A gente, do ponto de vista da dramaturgia, às vezes tem muito medo, e a gente é muito provinciano, careta, né? E careta no sentido de enfrentar mesmo a história de quem está se fudendo. Cadê esses filmes sobre quem está se fudendo aí? Não há, né? O próprio cinema americano, agora, quando ele descobriu as fórmulas incríveis de fazer bilheteria, ele abriu mão do cidadão comum completamente, né? Não existe mais cidadão comum para o cinema americano. Não interessa tratar da vida de um derrotado, de um loser, né? A ideia de que o loser é algo que não interessa. Então, isso, do ponto de vista da linguagem, é uma escolha terrível, né? Imagina o cinema como literatura, se ele é folhetinesco, se ele não se propõe a se aprofundar dentro da alma humana mesmo, e a gente procurar enfrentar assuntos que a gente nunca enfrentou, né? Do ponto de vista privado ou do ponto de vista da existência. Vai lá filmar os índios no Xingu, né? Mostrar uma outra, o Beto Brant, que foi lá filmar na Amazônia, o Matheus Nastergalli. E, quer dizer, não que eles tenham rompido com a linguagem, mas acho que é um ótimo começo, né? Esse cinema de descoberta, que sempre foi fundamental na construção da identidade do país, né? Um cinema que veio lá pessoalmente, para mim, o Bye Bye Brasil é um filme iniciático para qualquer um que queira entender a história recente da nossa civilização, né? Com implicações gravíssimas. Não dá para você não sair perturbado daquele filme. Quando ele era fresco, quando eu assisti ele, e retrato daquela época que continua sendo, para mim foi um impacto muito grande, como brasileiro,
Um filme bastante prosaico do Cacá Diegues, mas importantíssimo do ponto de vista literário. Constrói alguma coisa do ponto de vista da linguagem que é difícil superar ao longo do tempo. Eu passo o tempo inteiro olhando para essas lanternas lá no horizonte, falando, ó, vamos navegando para lá, porque a gente há de pegar alguma coisa boa nesse caminho, né? E ao longo do tempo a gente vê que algumas coisas dessas acontecem, mas o paradigma é a antítese da industrialização, assim, que eu acho que é uma coisa que eu aprendi muito com o Carvalho, que foi, né, o Walter Carvalho, que o Raimundo citou, que foi mestre meu, assim, eu, o Fábio, o Marcão, somos arquitetos formados em arquitetura e que fomos abduzidos pelo cinema, mas eu aprendi muita coisa mesmo com o Walter Carvalho, que é um cara que veio do documentário, do cinema de guerrilha, de briga, em que esse assunto, aquilo do que vai se falar, é prioritário, é primordial. E a maneira de contar aquela história, a linguagem utilizada, deve se adequar de maneira ao mais sincera possível, né, à sua vontade, porque o cinema também é a expressão do nosso tempo. Eu filmo com o Zé Bob, a gente usa as experiências que a gente tem em comum. Eu e o Fábio, a gente tem alguma diferença de idade, mas a gente filmou tanto junto, a gente fez a mesma faculdade, a gente é da mesma geração. A gente vai tocar a mesma música, não adianta alguém falar para a gente, não, agora é polca que está vendendo. Pô, a gente pode até lá ficar tocando polca para ganhar um dinheirinho, entendeu? Mas a gente quer fazer a nossa música. Então o cinema também ele tem essa coisa de que é agora que a minha geração vê o mundo dessa maneira. Nem que eu tenha falando do Robin Hood. Se eu não for sincero e não fizer aquilo de fato, eu vou ficar com a bunda de fora tão grande daqui a poucos anos, né? Falar a bobagem que o cara fez. Olha como ele via o passado na época dele. Então, mesmo a visão do passado hoje é minha. A visão do passado do pessoal de 1970 é completamente a deles. É um retrato de como eles veem o mundo. Então, esse retrato, em que pedaço do mundo que eu vou ver, é que é um mistério, é o que motiva, eu acho, que a gente, em qualquer construção de dramaturgia, né? Importando muito pouco, realmente, se vai passar depois na televisão, no Festival de Berlim, ou lá no meu vídeo, né? Assim, ou no meu computador. Às vezes tem gente que está assistindo aqui, né? Assiste coisas importantíssimas aqui. Por que não, se estiver pertinho com fone? Então, eu queria deixar esse depoimento assim, bastante desnecessário, mas bastante sincero. Eu não respondi nem um pouco a sua pergunta, mas eu estava louco para falar essas coisas. Diz que a essência da palestra é essa, falar o que se quer, né? Salvei o final, né? Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta que eu acho que tem muito a ver com o que você já estava falando, que é sobre linguagem, né? Uma coisa que é da minha opinião, que eu já reparo há muito tempo, e eu estou sentindo que vocês estão reafirmando isso, é que a linguagem audiovisual ela está, como se fosse assim, afunilando para a linguagem cinematográfica. Você vê a linguagem cinematográfica na televisão, como você vê no celular. E eu queria saber da experiência de vocês mesmo, fazendo séries para televisão. Porque, assim, você comentou, Cássio, que tem certo rigor que se perde, né? Mas eu queria muito saber, na questão da qualidade, assim, entre prazo, custo e qualidade, né? O que se mantém mesmo do cinema quando você faz essa migração para a televisão? Porque essencialmente é o esporro, né? Se o cara fizer a bobagem, vai levar uma bronca terrível, igual quando o tempo que tinha o negativo. Não, realmente eu não acho que a gente esteja perdendo. Eu com o meu grupo, e a gente se formou fazendo isso, e é uma coisa muito parecida com a música. A gente toca desse jeito, quer dizer, a gente não vai porque inventaram um órgão novo, agora a nossa música vai mudar. Não, a gente pode até convidar um tecladista, ó, toca aí, toca baixo, né, brother? Não vai atrapalhar. O Zé Bob está na batera, tal. O cara sabe tudo, vai atrás dele. Se ele virou, você vira junto, né? O baixo do Zé Bob e tal. Não, o baixo é o grito. Não sei se você vai concordar, Cássio, mas eu acho que assim, quando a gente vai para a série, a gente ganha mais adrenalina ainda. Para a arte, para todo mundo, porque se o diretor ele vai chegar na diária dele para filmar 4 páginas, numa série isso pula para 7, 8, as decisões vão ter que ser mais rápidas. Os imprevistos vão existir porque imprevistos existem, né? Mas o range, a ação no set vai ter que ser mais rápida ainda. A gente, quando está pensando num projeto,
A nossa margem, o que significa? Né? É tirar um pouco de combustível, você trabalha com um pouco menos de grana. Então, as pessoas que você vai ter que ir atrás, as suas decisões vão refletir isso. Não é uma perda. O Fábio falou uma coisa que eu acho que é perfeita, assim, cara. Do ponto de vista de série, a gente deixa de ser diretor de arte para ser production designer mesmo. E o production designer é um cara que ele trata um pouco antes do que o diretor de arte, do levantamento mesmo das bases do filme. Então, o filme parece mesmo uma obra de arquitetura. Tem bases, tem uma estrutura, tem acabamentos, né? Tem vários cômodos, né? Você precisa passar por aqueles cômodos, eles têm que se intercomunicar e tudo isso. E às vezes você pega e olha e fala, ó, falta uma coluna aqui, falta outra aqui, é melhor a gente juntar. Tem 6 quartos, cara, é melhor a casa ter 2 quartos bons, um a gente muda um pouco, o outro a gente faz na locação. Quer dizer, essa estratégia do desenho, ela passa a ser vital na sobrevivência dessa série, na construção da série. Né, alguém preocupado com a arte, mas de conseguir o quê? Sintetizar de uma maneira mais proativa aquilo que é essencial, aquilo que é prioridade dentro da história, porque toda história tem prioridades. Não tem conversa. Você começa a contar uma história, mas por que você está falando isso para mim? Ah, não. Conta a história, cara. O que aconteceu com a mulher? Não, ela tinha uma roupa ótima. Não adianta, cara. Me conta a história que você quer contar. Então, isso, a visão, são várias camadas, né? Estava falando para isso. Essa coisa de ver linha do tempo como um processo esquerda-direita é a burrice. Devia ser de baixo para cima, porque o tempo é acumulativo, né? As coisas vão se empilhando, as camadas vão se sobrepondo umas às outras, assim. E você acaba que consegue juntar pontos, né, em várias camadas assim e otimizar. Pô, realmente, se eu ficar com toda essa parte dentro só dessa locação, eu talvez salve dinheiro para eu poder fazer a cena da praia. Se eu for lá na praia, por que eu não aproveito e alugo uma casa ali do lado e faço a casa da amante, que não é na praia, mas lá tem umas casas boas, sem barulho, sem nada. Então, dentro como é uma coxa de retalhos muito grande, ou melhor, é um quebra-cabeça, você vai levantando essas peças e tem alguém olhando pelo lado da arte, aquilo que viabiliza, e muito mais o que você consegue aproveitar de algum lugar que você vai, ou alguma atitude que você vai tomar. Às vezes você desdobra e junta ela lá na frente em outra coisa. Como ela vai ser, como ela vai parecer, né? Isso é fruto também de muita conversa, muito olhar o real, né? Tentar buscar dentro da cidade ou do lugar, da circunstância, da praia em que você foi, caminhos, fios da meada que te levem a que as escolhas tenham coerência entre si. Mas essa coerência ela vem de uma lógica anterior, da prioridade dentro da história. Portanto, das priorizações que você elegeu para construir a narrativa, né? Para construir o personagem dentro de um ambiente X qualquer. Né? Como é que se faz isso? Camada a camada, pedaço por pedaço, e muitas vezes acumulando mais coisas do que você tem, para depois tirar um pouco e falar, aqui a forma está melhor. É muito difícil ser Michelangelo e falar, não, vai, pronto, pega uma pedra de mármore e só tira o que não é o Davi, né? É fácil? Fácil. Então faz a pedra, então, o que é mais fácil ainda é fazer a pedra, né? Faz uma pedra, então. Não dá para fazer assim. Outra frase que eu tenho usado, que não é minha, as coisas do Milor, não sei, um outro maluco aí, é que a gente só tem certeza mesmo quando está pronto, sabe? Isso a gente tem que usar todo dia da nossa vida. Só a gente que sabe quando é que está pronto. E a gente só precisa ter certeza nesse momento. Antes disso, a gente tem a obrigação de ter dúvida. Isso é o problema acho que a gente tem que enfrentar todo dia. Eu estou me dirigindo muito aos estudantes, assim. Espero que eles estejam entendendo. Mas eu acho que eu não... Ei, Francisco. Oi. Quem que é parente? É meu amigo ali. Ó. Vieram só parentes, é meu amigo também. Eu tenho uma pergunta. Quem é? Oi, Isabelle. Sou eu.
Eu queria que vocês, usando um pouco essa analogia do Fernando Meirelles, de que um filme é um conto e uma série é um romance, né? Ou seja, você vai ter que ir digerindo aos poucos e tal, vocês falassem um pouco da parte prática, que é produzir uma série, que, assim, que eu tenho visto ultimamente, dos trabalhos que eu tenho feito e algumas coisas que têm sido consultadas, é que a gente tem cada vez menos tempo para pensar nesse romance, né? Todo esse desdobramento que vai ser que vai ter os personagens e milhões de locações, às vezes cenários e tal, e a gente acaba tendo que fazer tudo muito rápido. Então, acaba que o romance vira uma fábrica de pastel. Assim. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Eu acho que romance não garante qualidade, né? Eu acho que é muito mais de formato e essa coisa da convivência, e tem tomando os exemplos que deram certo, né? Porque é assim como a literatura, né? Pouca coisa dá certo mesmo, né? As experiências são como o Zé Balbi falou também, você faz tentativas, né? Muitas vezes não está escrito inteiro, faz um piloto ou lança uma ideia e dali vai tentando desenvolver. Há projetos que são assim. E há projetos como o Som e Fúria, que eu fiz há alguns anos, que foi para a Globo com o Fernando, que era um texto canadense, que foi montado lá, a série, e que todos os roteiros estavam escritos. E o Fernando mesmo, pessoalmente, adaptou todos os roteiros à nossa situação aqui no Brasil. Então, eram textos que já tinham sido testados, eram textos que já eram... Tenho a impressão que compilação daquilo que foi montado, portanto, algo já digerido, né? Sessão de terapia também tem essa característica, porque é um seriado de origem israelense que foi, né, montado em 20 países. Então, a maturidade desses textos também não é um festival, né? Está comparando música de festival com o Herbie Hancock, né? Não dá. São coisas diferentes, assim. Às vezes vem isso muito sedimentado, muito construído, testado na dramaturgia já. Você passa para construir aquilo, é um projeto detalhado, você pode se aprofundar, pode dar tratamentos estéticos com bastante requinte, porque você sabe de onde você vai, de onde você sai e até onde você chega, né? Estava testado. O Sessão de Terapia também não havia dúvidas que ia funcionar. Quando você começa a fazer um projeto e que você não tem muita dúvida que vai dar certo, facilita muito, né? Oxalá fosse assim sempre. A gente sempre está numa corda bamba, né? No cinema ou nas séries, arriscando. Cássio, séries de estilo são terríveis. Para um pouco de falar. Desculpa, Ninho. Agora, vamos passar a bola por Raimundo, na boa. Eu falei pra caramba. Falou demais, pô. Não, estou brincando com vocês, só fazendo essa... Eu acho que a gente está aproveitando um pouco o Raimundo, que está aqui, que tem uma longa experiência, e a gente ouve pouco alguém de televisão dentro da própria TV Globo. Eu queria uma pergunta rápida. Nesses 30 anos que acho que você está lá, esse processo de formação, que acho que foi o Boni que implantou lá, desde roteiristas, atores, diretores de arte, fotógrafos... Como é que está isso agora? Como é que é esse processo de formação de mão de obra, né, mão de obra mesmo, dentro da TV Globo, nessa área de direção de arte e fotografia, especialmente? Bom, a Globo é realmente uma grande escola, né? Nós temos, historicamente, em quase todas as áreas, a gente faz uma captação de muitos jovens, né, que vem de diversas áreas, né? Na área de tecnologia, que é a área que eu lidero, a gente tem aí cerca de 1.000 pessoas trabalhando em produção de conteúdo para entretenimento. A gama de jovens que são captados de escolas de cinema, escolas técnicas de eletrônica,
pessoal de computação, enfim, são muitos jovens que são treinados internamente pelos nossos profissionais. Mas este modelo é um modelo que, eu não vou dizer que ele se exauriu, mas ele não é suficiente, ele não é mais suficiente. Porque existe hoje uma indústria de produção audiovisual que tem muitos talentos despontando, com outras experiências, né? Então, a gente tem aproveitado um pouco deste pessoal também. São pessoas que vêm do mercado já com alguma experiência, outras com muita experiência, como referências de mercado, né? Zé Bob, Valtinho, que eu estou falando, e que trabalham com jovens profissionais que estão neste processo de formação interna ali. Então, é um mix, todo mundo junto e misturado. Se você me perguntar, a Globo tem uma universidade, universidade estruturada? Não, a gente tem oficinas, a gente tem programas de desenvolvimento, mas a gente aprende muito fazendo. O Raimundo, e qual a influência do Afonso Beato lá da composição de vocês? O Afonso é um companheiro antigo, né? Ele já fez vários projetos com a gente. Quando a gente começou o 4K, a gente tinha assim um domínio da técnica, né? Do ponto de vista de tecnologia, a gente conhecia e conhece profundamente a utilização dessas ferramentas. O Afonso, ele veio com a experiência dele lá em Hollywood, com o conhecimento todo que ele tem, e ele fez um trabalho muito interessante do uso dessa ferramenta, treinando, né, o pessoal de direção de fotografia, a equipe de iluminação, câmeras. Ele fez um trabalho muito interessante, né? E a gente aprendeu muito com ele, trocamos muito com ele. Ele fez o filme do Jaime, O Tempo e o Vento, que foi o primeiro filme, acho que tenha sido o primeiro captado e pós-produzido em 4K aqui no Brasil, e para a gente aquilo foi uma universidade, né? A gente aprendeu enormemente ali apoiando o Jaime na produção do filme e depois na minissérie que foi decorrente ali do filme. Então, cada vez mais a gente vai precisar disso, né? Referências do mercado, jovens talentos, pessoal como vocês, pessoas com muitos, estou vendo aqui, muitos jovens, né, que entram na Globo com uma formação acadêmica que a gente sabe que hoje ela não é completa para um profissional de TV, e nessa interação diária ali a gente vai formando e criando profissionais que vão nos ajudar nesse caminho inteiro aí para frente. Eu perguntei porque o Afonso Beato é fundador da ABC, foi o nosso último presidente, e agora é o Walter Carvalho, né? Não, foi o Lauro, foi antes do Lauro, né? Mas ele é um cara muito ativo, ele é um dos maiores responsáveis por existir essa ABC e por essa semana e tudo isso. Então, fazer questão de que você desse esse depoimento, que eu acho que é um ponto histórico mesmo, do contato entre o cinema e a televisão na figura dele, né? Dentro da maior produtora de conteúdo da América Latina, né? Isso. E é nessa indústria, e aqui é um depoimento, assim, eu sou um profissional de tecnologia, né? E eu estou há 3 anos no entretenimento. Na verdade, trabalhei em praticamente todas as áreas da TV Globo, em tecnologia, em entretenimento, eu estou há 3 anos. Aqui eu aprendi, especialmente em direção de fotografia, que a modernidade está nos cabelos brancos. Eu me ferrei, então. Acho melhor você pintar o seu ou descolorir. Vou parar de pintar. Porque o Beato e o Valtinho, né, são ícones, são pessoas que são extremamente modernas, né? Tem uma capacidade de adaptação às várias gerações tecnológicas. A Disney tem uma frase, eu não sei se vocês todos conhecem, muito interessante, que ele fala assim que a tecnologia inspira a arte e a arte desafia a tecnologia, né? Então, e eu como profissional de tecnologia, eu sou normalmente muito desafiado, mais desafiado por profissionais como esses, né? Como o Valtinho, como o Beato,
que são pessoas que, em idade, em número de anos, andaram, estão lá na frente. Né? Mas eles mantêm esse vigor, né? Ele mantém esse frescor, essa inquietude, que é fundamental para que a gente possa estar o tempo inteiro buscando novas soluções e fazendo coisas diferentes. Estamos bem de embaixadores, né? Com licença. Opa. Aqui. Oi, eu gostaria de fazer uma pergunta ao diretor Raimundo quanto à tecnologia 4K. Eu me interessei muito com o exemplo que foi dado da Avenida Paulista, na novela Amor à Vida. E eu gostaria de perguntar se seria possível e viável, através dessa tecnologia, contar histórias que se passem em outras regiões distantes da região sudeste aqui, como, por exemplo, a região nordeste. E seria viável contar histórias nessas outras regiões através dessa tecnologia. Isso, não só em outras regiões, mas em outros tempos também, né? A dimensão tempo e espaço, ela fica mais fácil de você enfrentar usando técnicas como essa que você viu aqui, né? Que a gente chama de backlot virtual, mas a recriação digital em 4K de ambientes que não existem mais. Lado a Lado foi um exemplo, foi uma novela muito bonita, uma novela linda, né? Em que a gente recriou um Rio de Janeiro que não existia mais a partir de registros históricos, né? Ela foi modelada, um trabalho fantástico entre tecnologia e arte. Ali eu diria que Denise Garrido, que é a nossa diretora lá da área de ambientes e personagens, o grupo de cenografia, todo o grupo de computação da Globo, eles fizeram um trabalho espetacular em Lado a Lado, recriando um Rio de Janeiro que não existia mais, né? A mesma equipe também, acho que foi um trabalho muito bonito, né? Que nós nos orgulhamos muito, de Saramandaia. Saramandaia também, ele recriou nas métricas de TV, e aí de novo aquela coisa de tempo, qualidade, né? E custo que a gente tem que trabalhar. Os resultados de Saramandaia foram espetaculares do ponto de vista de recriação de um ambiente, de um ambiente fantástico que não dava para fazer de outra forma a não ser com o uso intensivo de tecnologia. Queria fazer. Alô, Zé Bob, eu queria fazer uma pergunta para você. Eu vi assim que nos passados últimos anos a Globo tem feito nas minisséries umas apostas visuais incríveis e tem tido assim uma qualidade impressionante. Mas a gente sabe que o horário que eles passam já seleciona o público, né? O pessoal que fica para assistir mais tarde é porque está interessado em ver aquele material. E daí, de repente, a gente vê a novela lá, O Meu Pedacinho de Chão, numa aposta visual super radical, assim, que é uma coisa que o público daquele horário não está acostumado a ver. Me surpreendeu muito essa aposta da Globo, porque normalmente existe muita pesquisa, né, de público-alvo, essas coisas. Eu queria saber um pouco como foi o caminho que chegou, não sei qual que é o seu envolvimento nesses... No Pedacinho de Chão? Não, nenhum. Eu faço outro produto. Acho que eu perguntei para o Raimundo, que está mais por dentro disso. O Raimundo. Se o Raimundo quiser falar. Eu vou falar conceitualmente. Até muito pouco tempo atrás, a autoria em fotografia era algo impossível em TV. Você trabalhava com um limite, né, dado pelo vídeo, o 1 volt pico a pico, o REC 709, todas as limitações técnicas que a gente tinha, você não conseguia dar aos diretores de fotografia a liberdade em ter uma autoria em construção de imagem, né? Isso, eu diria que a convergência de cinema e TV, as novas tecnologias, novas câmeras, lentes, filtros, color grading, né?
isso permitiu a cada diretor artístico, diretor de fotografia, diretor de arte, um processo autoral muito mais rico. A partir do momento que isso é viabilizado, cabe a cada projeto querer e poder, né, experimentar os limites dessas possibilidades, né. E Meu Pedacinho de Chão é a primeira novela do Luiz Fernando Carvalho depois de muitos anos, né? E o Luiz, ele apresentou uma proposta para a TV Globo de recontar. Essa novela é um remake, né? Os mais jovens não sabem, mas Meu Pedacinho de Chão é uma história que foi uma novela que foi exibida nos anos 70, se eu não estou enganado, de contar a história de uma maneira completamente diferente, né? Enfim, é isso que ele está fazendo, né? Tem uma inovação ali em fotografia, não só em fotografia, tem uma inovação, né, em arte, tem uma enorme inovação ali que surpreendeu vocês e muita gente ali dentro também. Nossa, a gente está usando uma lente, né, aquela tilt shift lá, báscula, que causa uma estranheza, né? Causa uma estranheza, mas causa uma admiração também, né, da possibilidade que hoje se tem em TV de ir tão no limite. Só queria destacar que o diretor, o cenógrafo, diretor de arte do Pedacinho de Chão é o mesmo do Pé na Cova, trabalha comigo, o Keller Veiga. O trabalho dele é sensacional. Ele me levou para visitar o estúdio do Pedacinho de Chão e eu fiquei realmente de queixo caído. Porque foi na cidade cenográfica? Não fui ainda, é vizinha da minha, eu não consegui ir lá ainda, mas é lindo, o trabalho de arte é precioso, assim, precioso. Keller Veiga, é um gênio, um gênio. E a cidade cenográfica de Meu Pedacinho de Chão é um deslumbramento, né? Eu vou à cidade cenográfica há muitos anos, assim. É mais uma, né? Mais uma. Você entra naquela cidade cenográfica, você fala, caramba, né? As árvores estão cobertas de crochê, é uma coisa, né? É realmente e ali tem um artista plástico que é o Raimundo, meu xará. Aliás, tem milhões de confusão, porque são poucos Raimundos no mundo, né? Então, na Globo, Raimundo, não é comigo, não. Essa confusão aqui é com outro. É realmente uma experiência, né? Meu Pedacinho é uma experiência. Aqui. Oi. Saindo um pouco das questões conceituais, eu queria fazer uma pergunta de ordem prática, de direção de arte para Raimundo e Zé. 5 anos atrás foi para mim, eu particularmente, tive minha primeira experiência com HD. Aí ali eu fiz vários laboratórios de entendimento do comportamento da cor. E aí você descobre que o vermelho pode virar laranja, que o rosa vira goiaba, e era uma loucura. Então a gente abria a câmera para ficar testando tecido, tinta e milhões de coisas, texturas, o que efetivamente dava uma areia e não dava. Então, foi um momento de descobertas maravilhoso. Só que, até hoje, ainda eu tenho muitas dúvidas e muitas situações de saia justa, porque você acaba chegando no final na edição e o cara reclama, porra, por que você escolheu essa parede com essa cor e junto com essa blusa com não sei o quê? E aí você fala, bom, mas deu certo da outra vez, agora não deu. Então, que fórmula é essa, efetivamente? Eu acredito que tem uma ciência por trás disso, mas que eu ainda não consegui alguém que me explicasse que matemática é essa, ou se, para cada situação, a gente sempre vai ter que fazer um teste. É isso, você acabou de dar a resposta. Para cada situação, você vai ter que fazer um teste, porque as câmeras mudam. Aí tem o tempo, a aí tem fonte de luz muda. Tem o tempo. E aí que tem tempo é dinheiro. E aí que tá. Teste é fundamental para tudo. Para tudo que é visual, tudo tem que ter teste. Tudo que é fotográfico tem que ter teste, porque exatamente você pode fazer, né? Você pode entortar as coisas. Exatamente, porque, por exemplo, uma coisa que nós identificamos, as listras,
elas têm um limite, né, de largura e tal, ok. E depende da distância também. Exatamente, tem uma série de fatores. Então, você pode montar um cenário inteiro listrado, e dependendo da forma como você capta aquilo, e dependendo da luz que é feita... uma lente, uma distância, que aquilo vai ficar terrível. E exatamente. se você for 1,5 metro para trás, vai ficar maravilhoso. Exatamente. Aí você não tem assim 1 metro lá no estúdio, ferrou. Exato. E aí, como é que você vai fazer esse teste? Ou seja, a gente está eternamente testando. No fundo, aí você acaba tirando a lista. Deu certo ali. Você pega a mesma fórmula, o conjunto de fatores que você uniu ali, coloca numa outra condição, dá tudo errado. Por isso que é teste, teste, teste. E é claro que, se você não pode fazer tanto teste, isso vai te limitar um pouco na tua escolha e na tua aposta, entendeu? Sim. Mas, assim, quando você tem uma proposta concreta e você tem que testar ela antes. Se ela sai do padrão, digamos assim, do que é considerado normal, você tem que fazer um teste para ver se ela vai dar certo, que pode ser um desastre, né? Exatamente. E pode ficar maravilhoso, se você fizer... Agora, um desmembramento dessa questão também é na pós. Quer dizer, a gente, normalmente, não tem o tempo de acompanhar todo o processo até o final. Então, muitas vezes, a gente só leva um susto quando vê no ar. É a realidade. Existe também alguma formulinha ou alguma regra geral na mistura das cores? Porque lá, quando você vai na colorimetria, quando você está fazendo qualquer tipo de interferência de pós, existe alguma regrinha que a gente precisa correr dela? Porque antigamente se falava do verde, não se usa verde em televisão, não se usa verde, era um palavrão. E hoje a gente usa o verde. Né? Quer dizer, tecnicamente, tecnologicamente, se abriu esse espectro, enfim. A qualidade da captação melhorou muito, né, nos últimos anos. As câmeras estão melhorando e estão cada vez melhores, né, como a gente viu aqui pela explanação do Raimundo. Eu acho que sempre, assim, o bacana numa equipe é você ter conversa. Se você tem uma coisa de... Você pode, assim, por que não ir ao colorista e conversar com ele? Olha, eu estou pretendendo usar esse tipo de cor. E assim, é conversando que a gente se entende. E isso é igual ao teste, entendeu? É conversar, é combinar antes. O que é combinado não é caro, entendeu? É aquela coisa do... Perfeito. Combinar mesmo. É não jogar para frente uma coisa que pode virar um problema. É tentar prever isso e combinar. Cavar esse espaço do teste, né, dentro. E pedir, se você pede no comecinho, ainda dá. No meio do processo já fica complicado. Né? E a tecnologia também está aqui para ajudar, né? Então, o correto é fazer um teste de paleta realmente, ter absoluta certeza de o que você vai captar. Você ter uma sessão de grading específica para isso, portanto, todo mundo vai olhar como é que é o look final disso. O color grading de pós, ele gera um CDL, que chama-se Color Decision List, que é o equivalente do Edit Decision List, do EDL da edição, só para cor. Esse CDL, que é a sua paleta, é como você marcou a sua luz, definiu a sua fotografia final. Você exporta isso, é um arquivo que você leva num pendrive para um equipamento na externa, no set. Vocês vão ver isso aqui com... Acho que a Digital Golira vai fazer. É o LUT. Você leva isso para o set em color gradings muito econômicos que você tem hoje, basicamente de visualização. E aí você tem condições de ter uma visão no set muito próxima daquela que você vai ter no final da pós-produção. Né? Acho que amanhã tem uma palestra específica que fala sobre essas novas ferramentas. Obrigada. Mais alguma pergunta? Bom, gente. Então, pelo jeito... Tem alguém querendo perguntar? Tem. Então passa lá. Boa tarde. Um dos colegas aí da bancada fez uma observação com relação à possibilidade do surgimento de um novo profissional, no caso, o produtor de locação. Algum de vocês tem alguma visão para o futuro de a criação de um novo profissional? Ou até mesmo, de repente, assim, para o momento atual, se está faltando algum profissional no mercado? Eu que citei, né? Eu
a questão do produtor de locação, na verdade é um profissional que existe, né? A gente está acostumado a trabalhar com ele nos diferentes formatos, ficção, não ficção, publicidade, enfim. O que a gente vem, o que eu percebi, e estou dividindo com os colegas, e acredito até que concordem comigo, é que é um profissional escasso. Se a gente fala, né, a gente quer falar indústria, que eu acho um pouco delicado, indústria, né, faz crer que a gente tem um número vasto de profissionais, que na verdade não acontece, eles são raros mesmo, e a ficção é menos atraente para eles por uma questão de grana, né? Ponto chave aí, né? Então, na verdade, o que eu quero dizer, assim como eu acho que para quem quiser trabalhar com arte, eu falo produção de locação, que ele te exige menos instrumental, no sentido técnico mesmo. Mas que num processo como esse é muito lado a lado com o diretor de arte, né? Acho que tem, né? Não, tá certo. Precisamos de gente para tudo. É que alguns, assim, acho que estão latentes, né? Na arte, o departamento de arte em geral está com escassez, né? A gente tem conversado, né, bastante e reparado que o departamento de arte como um todo, né, nas equipes que trabalham com a gente, a maioria das equipes se compõe de gente com mais de 40 anos. Os nossos marceneiros, cenotécnicos, tirando eu e o Cássio, marceneiros, cenotécnicos, pintores de arte. A gente está com essa escassez, né, de equipe mesmo, de formação de equipe, e a gente, com novo, né, expansão do mercado de séries, ainda agora que não tem mais equipe. A gente vai montar. Eu estou entrando numa série, o Fabinho está iniciando uma, o Cássio está em pré-produção de outra. Para montar a equipe, realmente cada vez está mais difícil. O desafio não é mais ter ou não o trabalho está aí, né? É conseguir formar o departamento mesmo. Em tecnologia também, DIT, efeitos visuais, efeitos especiais, grading, é uma carência muito grande. Parece que é difícil formar essas pessoas, né? Assim, tem pouca gente nova mesmo nessas áreas que você falou. Um profissional de color grading, 5 anos para ele ser muito bem formado, né? No mínimo 5 anos. Diretor de arte. Uma vida inteira se formando. Oi. Mais alguma pergunta? Aqui. O Raimundo comentou sobre o trabalho do color grading e também comentou sobre que hoje é possível trabalhar com uma fotografia autoral em televisão. No ano passado houve uma apresentação aqui onde um diretor de fotografia comentou que toda essa liberdade que existe agora com o color grading, em algum momento pode acabar estragando, entre aspas, ou modificando, alterando, fazendo uma intervenção não autorizada ou não pensada pelo diretor de fotografia, porque o volume de ferramentas que se encontra lá na frente, no fim da cadeia, e quando você está com pressa para finalizar isso, pode abrir mais brechas ainda para essas intervenções. Esse diretor justamente reclamava disso, né, que precisava haver uma conversa melhor, uma relação melhor entre uma ponta e a outra do trabalho. Eu queria saber dos diretores de fotografia, não só dentro do ambiente da Globo, eu não sei como exatamente funciona isso, mas do lado de fora também, como vocês têm convivido com essa situação, né? Vocês têm condição de produzir uma fotografia autoral para a televisão, mas, ao mesmo tempo, têm que lidar com uma pós-produção com muita liberdade também, que pode, de alguma forma, alterar a criatividade de vocês. Então, aí surge a palavra colaboração. Todo o trabalho de criação visual é uma colaboração de várias pessoas. Não é só o editor de fotografia, não faz nada sozinho. Ele tem uma equipe enorme que trabalha com ele, né, para chegar num resultado. O colorista é a ponta desse processo e é um cara fundamental. Na verdade, eu nunca fiz um trabalho assim, quando você vai fazer os combinados e fazer os seus testes, você conversa com o colorista, você vai, digamos, no caso desse produto que eu estou fazendo, eu não tive tempo nenhum de teste, na verdade. Foi uma coisa que começava, vamos embora. Pum. Mas o primeiro episódio, eu passei, assim, 2 dias, consegui tempo a mais para ficar com ele e estabelecer o look do programa. E eu acompanho todos os programas que vão ao ar. Quando eu não estou presente, eu revejo
e eu consigo um tempo com o colorista para retocar coisas que eu acho que devam ser retocadas ou mexidas. E acho que é uma questão de colaboração mesmo. É claro que se tem alguém jogando contra, você pode... Mas isso comigo, pelo menos, nunca aconteceu. E na Globo, no caso, tem um colorista excelente, o Fernando, que é um cara maravilhoso e que é da equipe. Quer dizer, ele está junto, a gente faz junto o programa. Tem mais uma pergunta? Oi, aproveitando que o Raimundo e o Zé Bob estão aqui, apesar de ser uma mesa de arte, apesar de ser uma mesa de arte, já foi até levantada a questão do 2K e 4K, que ficou uma pergunta velha. Bom, enquanto produtor, essa pergunta eu já venho acompanhando, já fizemos uma conta que parece ser óbvia, aumentar 30% o custo de finalização para ter um produto 4K, que não é sensível na tela pequena, não é percebível na tela pequena ainda, que também não é perceptível para o grande público na sala de cinema. E para a grande maioria dos produtos também não cabe. Pelo que eu entendi, a Globo já se preparou para estar completamente em 4K. A impressão que eu tenho é que o ano que vem a gente vai estar falando, a grande dúvida vai ser 4K ou 8K. Então, voltando um pouco, o que nós, enquanto produtores, sempre ouvimos que a culpa era da Sony, que estava inventando tecnologia para vender televisão. Aproveitando, falando mal da Sony no dia dela, não sei se ainda tem alguém aqui, né? Eu queria entender de vocês, porque, enfim, em algum momento a série de televisão é pensada para ser um roteiro, para ter uma quantidade de horas que é pensada para tela pequena. Então, na minha concepção, não faz diferença. É melhor que seja 2K porque é mais barato. Até no momento, aí a Netflix começa a anunciar que está fazendo transmissão 4K, ficam todos os produtores acordam no dia seguinte achando que tudo que ele fez está velho e que não vale mais nada, que é grande barato é sair fazendo captação e fazendo finalização em 4K. Só que a conta é simples. Quando essa tecnologia 4K estiver disponível para o grande público, o produto que eu estou fazendo hoje é um catálogo. Então, assim, eu vou vender por $5.000 a mais, $10.000 a mais, não valeu os 30% de finalização. Então, eu queria entender do Raimundo se vocês lá dentro já têm o núcleo de desenvolvimento 8K da F65, e, Zé Bob, como é que você vê essa coisa da série de televisão? Se para você é só uma setagem das câmeras ou faz diferença? Eu acho que não faz diferença. Eu acho que o 4K, na verdade, faz diferença na hora de fazer esse backlot digital, que você tem é uma coisa para efeito, mais do que para captação. Complementar o Guerra. Quando usar o 4K hoje? Porque fora do backlot, eu tenho lido, eu acho que o próprio olho humano não tem acuidade para entender 4K. O olho humano não chega a 4K de acuidade. Graças então é uma coisa de... porque senão ele estava ferrado, né? A gente só via defeito na vida. Né? Só ia ter defeito na vida. Ou seja, o 4K para mim é uma coisa específica para efeitos, para coisas desse nível, de você ter que fazer um cenário que não existe e interagir com um cenário que existe. E aí você precisa de uma resolução maior para fazer as coisas casarem bem. E fazer um downgrade do 4K para chegar na frente. Estou errado? Não? Ou uma fotografia do... Vamos complementar. Complemente. É que a gente adora uma sigla, né? A gente adora uma sigla. Então, quando a gente está falando em 4K, na verdade a gente está falando de resolução espacial. Número de linhas e colunas que formam uma imagem. Tem 4 vezes mais pixels na imagem do que no HD. A questão não é necessariamente, ou não é só tão importante, o número de pixels que você tem. É muito importante a qualidade deste pixel. E a questão é que as câmeras elas evoluíram naturalmente para o 4K. Né, porque os sensores estão cada vez mais eficientes, então ele intrinsecamente tem um 4K. Eu estou mais preocupado hoje, para o que a gente faz na Globo, com a qualidade deste pixel. E aí a qualidade desse pixel ela tem que ser descrita porque no meu entender, as dimensões de qualidade técnica de uma imagem. Uma resolução espacial, que é o número de linhas e colunas que a gente tem. O HD hoje tem uma resolução adequada para o tamanho médio de telas que existe hoje na casa do telespectador brasileiro. O tamanho médio de tela hoje está em torno de 32 polegadas. Né? Aquele TVzinho lá que você compra nas Casas Bahia, paga menos de R$800, 900, 800, que você paga em 10 vezes.
Esse é o tamanho, é a TV que vende muito. E a distância para você assistir em HD é 3 vezes o tamanho da altura. A boa experiência é 3 vezes o tamanho da altura. Então, para o tamanho das telas que existem hoje na casa das pessoas e para a distância com que as pessoas assistem, o HD tem uma experiência adequada. Aonde é que a gente tem problema? A gente tem problema na qualidade, na resolução temporal, né? E aí eu faço e é uma crítica que eu faço aberta lá a todos os diretores de fotografia, diretores artísticos, que na Globo todo mundo resolveu migrar para a década de 80. Né? Todo mundo foi lá para a década de 70 e para a década de 80, quando eles decidiam, nós estamos captando em 24p nossos produtos de dramaturgia. Mas a gente não transmite em 24p, a gente transmite em 60i. E, portanto, a gente tem que usar por uma técnica que chama pull down, que é transformar de 24p em 60i. Quando a gente faz isso, a gente vai lá para o telecine da década de... Eu estava lá, na década de 80, que os filmes de Hollywood vinham em película, e a gente rodava num telecine, e o telecine fazia a exposição do pull down para sair em 60i. É o que a gente tem hoje. A gente não tem... a sensação de movimento de cinema. A gente não tem isso. Né? Em TV, a gente não tem isso. Pior do que isso, os televisores de hoje, todos eles têm lá um conjunto de filtrozinhos que destrói isso, e cada um se comporta de uma maneira completamente diferente da outra. A Sony faz de um jeito, a Panasonic de um jeito, Samsung, LG. Né? Então, esta sensação, este desejo de ter esse movimento, essa sensação, essa fluidez, isso é horrível, cara, porque isso destrói a resolução espacial. Qualquer movimento que você faz na tela, a qualidade do pixel desmancha, você perde a resolução. Então, para mim, a disputa hoje, assim, o caminho hoje não é pelo 4K em si, é pelo 60p, é pelo aumento da taxa de quadros. E aí a gente está vendo em cinema James Cameron, tem alguns diretores que estão fazendo em 48, né? Outros já estão buscando 120. Né? Então, o que vai aumentar a percepção de qualidade é o aumento da taxa de amostragens de quadro. Que isso, as novas câmeras, que além de serem 4K, elas fazem isso. Elas podem fazer o 60p. Outra dimensão de qualidade que ninguém fala, porque o 4K não descreve isso, é o gamu de cores. Né? Então, a captação de cores dessas novas câmeras é um espetáculo. É muito superior às câmeras que nós tínhamos no passado. E o outro aspecto que essas câmeras têm, que faz uma enorme diferença, é a latitude. Né? Que aí todo mundo, diretor de fotografia, entende isso melhor do que eu. Né? O range dinâmico dessas câmeras é muito boa. Então, por conta disso, a gente está investindo em 4K. Né? Porque as câmeras têm outros atributos que são importantes para a gente, né? Que dão essa percepção de qualidade no telespectador que a gente consegue ter hoje, ainda que eu opere no final da cadeia em 2K. Né? A produzir hoje uma série 4K, você como produtor, realmente, ela é contraproducente do ponto de vista econômico. Né? O volume de dados a ser armazenado é 4 vezes maior. Gerenciamento de dados é uma 4 coisa vezes maior, do demônio. A velocidade é mais lenta. Tudo é mais lento, gente. É tudo mais lento. Né? Por que a Globo tem que fazer isso? Porque nós estamos sempre empurrando as barreiras para frente. É nosso papel. Está descrito lá na nossa missão, nos nossos valores. Né? Então, e a gente só vai aprender fazendo. Né? Então, vamos experimentar isso, vamos pegar um produto ali e vamos fazer. Aonde a resolução do 4K, com todas essas dimensões de qualidade que eu falei, faz uma enorme diferença em efeitos visuais. Né? Efeitos visuais faz uma diferença, não dá para viver mais sem o 4K em efeitos visuais. Não é possível mais fazer isso.